Carlos sempre acreditou que conhecia a mulher com quem dormia todas as noites. Há 12 anos, ele e Helena construíram uma vida que por fora parecia estável. Um apartamento simples, jantares previsíveis, domingos silenciosos e uma rotina que raramente mudava. Carlos era um homem discreto, dedicado ao trabalho e à família. Helena, elegante e reservada, sempre foi vista como alguém leal, quase inalcançável emocionalmente. Eles não brigavam, mas também não conversavam como antes. Nos últimos meses, Carlos começou a notar pequenas mudanças, quase imperceptíveis para qualquer outra pessoa. Helena passou a se arrumar mais para sair, mesmo quando dizia que iria apenas resolver algo rápido. O celular, antes esquecido sobre a mesa, agora nunca saía de suas mãos. E, principalmente, havia um novo tipo de silêncio entre eles. Um silêncio pesado, desconfortável. Certa noite, enquanto jantavam frente a frente, Carlos percebeu que Helena sorria sozinha para a tela do telefone. Não era um sorriso qualquer. Era leve, íntimo, um sorriso que ele não via direcionado a ele há muito tempo. "Está tudo bem?" Ele perguntou, tentando soar natural. Helena levantou os olhos rapidamente, como alguém que havia sido pega de surpresa. "Claro, só coisa do trabalho", respondeu, virando o celular para baixo. Carlos assentiu, mas algo dentro dele se contraiu. A partir daquele dia, as ausências de Helena se tornaram mais frequentes. Reuniões que se estendiam, compromissos de última hora, explicações sempre vagas. E, curiosamente, quanto mais distante ela parecia, mais carinhosa se tornava em momentos específicos, como se tentasse compensar algo invisível. Carlos começou a se perguntar se estava exagerando. Afinal, eram muitos anos juntos. Talvez fosse apenas uma fase. Talvez o problema estivesse nele. Mas então veio a ligação. Era quase meia-noite quando o telefone de Helena vibrou sobre o criado mudo. O nome que apareceu na tela não era de nenhum colega de trabalho, nem de alguém da família. Era apenas um nome simples, masculino. Carlos não atendeu. Não mexeu no telefone. Apenas ficou olhando para o teto, com o coração acelerado, enquanto Helena dormia ao seu lado. Naquela noite, ele percebeu que algo estava acontecendo e que a verdade, quando viesse, mudaria tudo. Nos dias seguintes, Carlos passou a observar Helena com uma atenção silenciosa, quase dolorosa. Cada gesto, cada palavra, parecia carregar um significado oculto. Ela continuava gentil, cuidadosa, mas havia algo novo em seu olhar. Uma espécie de pressa contida, como quem vive dois tempos diferentes ao mesmo tempo. Certa tarde, Helena chegou em casa mais cedo do que o habitual. Estava diferente. O cabelo ainda levemente úmido, o perfume mais marcante do que de costume. Carlos notou quando ela passou por ele no corredor, sem perceber que ele a observava. "Você voltou cedo hoje", comentou, tentando manter a voz firme. "Reunião cancelada", respondeu ela, sem sustentar o olhar. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som distante da televisão. Carlos sentiu um aperto no peito. Ele queria perguntar, queria exigir a verdade, mas algo o impedia. Talvez o medo de confirmar aquilo que já começava a se tornar óbvio. Naquela noite, Helena se aproximou mais do que vinha fazendo nas últimas semanas. Tocou o braço de Carlos com delicadeza, deitou a cabeça em seu peito, como fazia anos atrás. O gesto, que antes traria conforto, agora o confundia. "Você anda estranho", ela sussurrou. "Está tudo bem." Carlos respirou fundo. "Eu poderia perguntar o mesmo", respondeu. Helena se afastou lentamente, sustentando o olhar por alguns segundos longos demais. "Você confia em mim?" perguntou quase em tom de desafio. A pergunta ficou suspensa no ar.
Carlos quis responder imediatamente, mas algo o travou. Helena desviou o olhar antes que ele dissesse qualquer coisa e se levantou, indo em direção ao quarto. A partir daquela noite, Carlos começou a juntar peças soltas, horários que não batiam, histórias repetidas com detalhes diferentes e, principalmente, mensagens apagadas no celular que Helena esquecia de apagar completamente. Apenas fragmentos, palavras soltas, suficientes para alimentar sua inquietação. Enquanto isso, Helena parecia viver em um conflito interno constante. Em alguns momentos, era fria e distante. Em outros, intensa, quase desesperada por atenção. Como se estivesse dividida entre duas escolhas que a consumiam por dentro. Carlos já não dormia bem. O desejo de descobrir a verdade crescia na mesma proporção do medo de enfrentá-la. Ele sentia ciúmes, raiva, mas também uma estranha culpa, como se estivesse prestes a invadir um território que, uma vez atravessado, não permitiria retorno. E, sem saber, ele estava mais perto da verdade do que imaginava. Carlos não precisou procurar muito para encontrar a resposta que tanto temia. Numa sexta-feira à noite, Helena disse que sairia para esfriar a cabeça. Não explicou onde, nem com quem. Apenas pegou a bolsa, evitou seu olhar e fechou a porta com um cuidado excessivo, como se aquele gesto pudesse amenizar o que estava prestes a acontecer. Pela primeira vez em 12 anos, Carlos tomou uma decisão impulsiva. Pegou as chaves e saiu logo atrás, mantendo distância. Ela entrou em um restaurante pequeno, discreto, longe dos lugares que costumavam frequentar. Carlos ficou do lado de fora, observando pelo vidro. Seu coração acelerou quando viu Helena sorrir daquele jeito íntimo novamente. Mas o sorriso morreu em seu rosto quando percebeu quem se sentou à sua frente. Era Miguel, seu irmão mais novo. Miguel tocou a mão de Helena com naturalidade, como alguém que já fizera aquilo muitas vezes antes. Ela não recuou. Ao contrário, inclinou-se levemente, permitindo um gesto que não deixava dúvida. Carlos sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A traição não era apenas conjugal, era familiar, profunda, irreversível. Ele entrou no restaurante. O som da cadeira arrastando chamou a atenção dos dois. Helena empalideceu. Miguel se levantou abruptamente, incapaz de dizer qualquer palavra. O silêncio que se seguiu foi mais cruel do que qualquer grito. Há quanto tempo? Carlos perguntou com a voz baixa, controlada demais para alguém prestes a desmoronar. Helena tentou falar, mas nenhuma justificativa parecia possível. Miguel desviou o olhar, envergonhado. Tempo suficiente, Carlos concluiu, assentindo lentamente. Ele não gritou, não fez cena, apenas olhou para os dois como quem finalmente entende algo que sempre esteve diante dos seus olhos. Pagou a conta da mesa deles, deixou o restaurante e nunca mais voltou para aquela vida. O divórcio veio rápido. O afastamento do irmão foi definitivo. Helena tentou explicar, pedir perdão, dizer que estava confusa. Carlos ouviu tudo em silêncio. Algumas palavras, quando ditas tarde demais, perdem qualquer valor. Meses depois, sozinho em um apartamento menor, Carlos entendeu que a maior dor não havia sido a traição em si, mas a certeza de que a confiança, uma vez quebrada, nunca volta a ser inteira. Algumas pessoas traem por desejo, outras por covardia, e algumas verdades, quando reveladas, não libertam. Apenas ensinam a nunca mais confiar da mesma forma.